Bem-vindos ao canal Livro Sagrado. Hoje, vamos explorar um tema fascinante que tem intrigado a humanidade há séculos. Prepare-se para uma jornada incrível através das escrituras e mitologias que cercam essa misteriosa dimensão celestial. Se você é novo aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre temas tão profundos e enigmáticos quanto este. Vamos começar! Fechem os olhos por um momento e imaginem um lugar onde a luz e a música se entrelaçam, onde a arquitetura celeste é uma obra de arte inspiradora. O que lhes vem à mente? Um paraíso celestial? Através dos séculos, a humanidade buscou desvendar os mistérios do paraíso, pintando-o como um lugar de luz etérea e louvores celestiais. Contudo, essa visão é apenas um fragmento do todo. Os três céus, conforme revelados nas Escrituras Sagradas, nos conduzem a uma exploração mais profunda e significativa. O céu é uma realidade multifacetada, com distintas camadas e propósitos. Através das palavras inspiradas de Paulo e de sua experiência transcendental, somos transportados para uma visão do terceiro céu. Em 2 Coríntios capítulo 12 versículos 2 ao 4, Paulo escreve: Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Essa visão nos convida a considerar a existência de múltiplos céus, o primeiro, o segundo e o terceiro, um imediatamente acima do outro. E é no terceiro céu que encontramos o glorioso paraíso e a morada de Deus. Por meio de passagens como esta, que somos levados a meditar sobre a natureza gloriosa do terceiro céu. A descrição de Paulo nos incentiva a contemplar a imensidão e a beleza do reino celestial. Ao mergulharmos nas palavras do apóstolo, somos instigados a buscar uma compreensão mais profunda dos mistérios que transcendem nossa realidade terrena. As palavras ali proferidas são tão sagradas que não podem ser repetidas fora dali. Paradeisos, paraíso, é a palavra grega para jardim. Representa o jardim de Deus no céu. O paraíso é o destino final de todos os pecadores que realmente se arrependeram e perseveraram na vida de fé. Na cruz, Jesus prometeu ao ladrão arrependido que os dois estariam juntos naquele dia no paraíso. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Quase todos os habitantes da terra têm uma impressão do céu. O livro do Apocalipse nos apresenta uma área chamada meio do céu. Até onde sei isso descreve algum tipo de grande área na qual diferentes tipos de seres entram e saem. Os versículos seguintes expressam vários seres poderosos que se proclamam do meio do céu. E olhei, e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, literalmente, meio do céu, dizendo com grande voz: Vai, ai dos que habitam na terra, por causa dos toques das trombetas dos três anjos que estão para tocar. Apocalipse, capítulo 8, versículo 13. Então vi outro anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Depois vi um anjo em pé no sol e clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 17. A palavra grega usada para meio do céu é mesouranema, que significa precisamente isso, meio do céu. Isso pode ser o segundo céu. Podemos presumir, finalmente, que o céu visível,
aquele visível à nossa visão natural, é o primeiro céu. Todos os habitantes da Terra estão familiarizados com esse céu até certo ponto. E os habitantes do céu? Que tipo de criaturas eles são? Os habitantes celestiais, conhecidos como anjos, desempenham uma variedade de funções no grande drama cósmico. A palavra o anjo, frequentemente associada a mensageiros divinos, encapsula uma gama mais ampla de atribuições. Anjos servem como agentes de Deus, servidores dedicados e até mesmo guerreiros nas batalhas celestiais. No entanto, essa batalha espiritual não é mera lenda, é uma realidade que transcende nossa percepção terrena. As Escrituras nos informam que também existem anjos malignos enviados por Satanás para seus propósitos. Às vezes, pode haver oposição ou conflitos entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Alguns desses conflitos são descritos nas Escrituras, especialmente no livro de Daniel. O fato inegável, assim, nos confronta que nosso mundo como o conheceu hoje, é uma cena de conflito. Além disso, esse conflito não se restringe à Terra. É também um fator vital em tudo o que acontece no céu. Os anjos enviados por Deus têm três principais tarefas. Primeiro, como já foi dito, eles são mensageiros de Deus. Em segundo lugar, são agentes de Deus enviados para proteger aqueles que possam estar em perigo. Esses são normalmente descritos como anjos da guarda. Mateus, capítulo 18, versículo 10, cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Nesse versículo, Jesus fala sobre crianças que têm anjos nos céus que continuamente veem o rosto do Pai. Por implicação, o olho vigilante do Pai direciona esses anjos para crianças potencialmente vulneráveis. Na terceira categoria estão os anjos guerreiros que estão em conflito com outros anjos. Muitos cristãos acreditam que o céu é um lugar de paz e harmonia ininterruptas, elegância e adoração. Isso pode muito bem ser verdade do terceiro céu, mas não se aplica ao primeiro e segundo céus. Algumas escrituras pintam uma imagem diferente do que está acontecendo atualmente no segundo céu. Como já mencionado, às vezes é cenário de um grande conflito entre anjos guerreiros. Alguns servindo a Deus e outros, a Satanás. É principalmente nas regiões celestiais que tal conflito ocorre. Também é aqui que Satanás derrama um fluxo de acusações difamatórias contra os cristãos na terra, que servem ao Senhor. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que diante de nosso Deus os acusava dia e noite. Ele é descrito pelo anjo como o acusador de nossos irmãos que os acusava diante de nosso Deus dia e noite. Satanás, uma figura central nessas batalhas celestiais, desempenha um papel crucial nesses conflitos cósmicos. Sua rebeldia contra Deus e sua busca pela exaltação pessoal resultaram em sua queda e na criação de uma força adversária nos reinos celestiais. Passagens como Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 15. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você, que derrubava nações! Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do inferno você será levado, irá ao fundo do abismo. Essas passagens lançam luz sobre as origens dessa rebelião celestial e a subsequente expulsão de Satanás do céu. Mas até que isso aconteça,
é claro que ele ainda ocupa um lugar em algum ponto dos céus e que ele está enchendo o ar com acusações maliciosas contra o povo de Deus. O verso que segue é um aviso aos habitantes da terra sobre o que eles podem esperar quando o diabo for finalmente lançado do céu para a terra. Por isso, celebrem, ó céus, e os que neles habitam. Mas, ai dos que habitam a terra e no mar, porque o diabo desceu até vocês, e ele tem grande fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Esses versículos olham para um período quando Satanás tem pouco tempo, pode muito bem estar próximo, mas ainda não se cumpriu. Muitos cristãos falam habitualmente como se Satanás estivesse confinado ao inferno, mas isso não é verdade. Existem dois príncipes satânicos chamados Morte e Hades que governam no inferno, mas o próprio Satanás percorre livremente o universo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades deram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Isso é claramente retratado em Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7. Certo dia os anjos vieram para apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: E de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e passear por ela. A principal diferença entre a terra e o céu é que este mundo foi corrompido pelo pecado, mas o céu não. O pecado do homem permeia a terra e a glória de Deus aperfeiçoa o céu. Deus, a glória do céu, criou a terra e a deu à raça humana para cuidar e desfrutar. Em vez de obedecer às instruções de Deus sobre as coisas da terra, porém, Adão e Eva decidiram ouvir a Satanás. Sua desobediência, sua rebelião contra Deus os separou da comunhão com Deus. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Romanos, capítulo 5, versículo 18. Como resultado, a doença do pecado foi transmitida a cada geração. A Bíblia diz: Olhei para a terra, e ela estava sem forma e vazia, e para os céus, e sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes e eles estavam tremendo, e todas as colinas estavam oscilando. Jeremias, capítulos 4, versículos 23 e 24. Portanto, vemos aqui que o céu não era o caos que a terra se tornará por causa do pecado. O sal do pecado é a morte. Aqueles que amam o pecado e não têm desculpa para continuar vivendo no pecado morrerão, porque o sal do pecado é a morte. Toda pessoa que já viveu na terra, exceto Jesus, morreu ou morrerá. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. No entanto, apesar da presença do pecado na terra, há uma luz eterna que brilha sobre nós. Uma esperança inabalável permeia os corações daqueles que reconhecem seus pecados, arrependem-se e aceitam a salvação através de Jesus Cristo. E é essa esperança que nos direciona para o céu, um lugar de alegria indescritível e comunhão com o Pai Celestial. À medida que mergulhamos nas profundezas do céu, somos convidados a contemplar a visão magnífica que Paulo compartilhou em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa visão transcende nossa compreensão finita e nos desafia a buscar mais do que podemos imaginar. Embora vejamos através de um espelho embaçado, a promessa do céu nos enche de antecipação e anseio. O céu, em toda a sua glória e pureza, aguarda aqueles que perseveram na fé até o fim.